agradeço a oportunidade que essa igreja tem dado a nós, a nossa família, de poder estar com vocês, compartilhando o amor de Deus, em especial o pastor também. Obrigado, pastor Glauber, por essa oportunidade. E hoje nós vamos, irmãos, iniciar, teremos a introdução ao livro de Eclesiastes. Não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ler esse livro completo, mas se você já leu, você vai rever esse livro. E nós, assim que tivermos a oportunidade novamente, sempre iremos trazer a continuidade desse livro. O nosso objetivo é expor o livro durante esse ano. Não sei exatamente o tempo, porque nem todos os domingos estarei pregando, mas assim que possível nós iremos também concluir a leitura desse livro e a exposição, ok? Quero aproveitar a oportunidade também para fazer uma breve oração com a licença da igreja. Esta semana, pela graça de Deus, meu filho foi para casa e eu queria aproveitar a oportunidade para orar agradecendo ao Senhor juntamente com a igreja, que tem nos ajudado muito durante esse período. Foram 50 dias de internação da minha esposa, da Thay, e 40 dias do Léo, mas hoje o Léo está em casa com a sua mãe, com a sua família, e nós agradecemos. A noite foi intensa, a noite foi longa, nós não sabíamos que seria tudo isso, mas ainda assim somos gratos a Deus pela vida do Léo e por Ele nos dar essa oportunidade de termos essa experiência. Amém, irmãos? Vamos orar. Deus bondoso, querido e amado, queremos primeiramente agradecer pelo dom da vida que todos nós temos aqui, Pai. Pelas nossas famílias, Pai. Pela Tua igreja poder congregar nesse local hoje, Deus. Pela Tua igreja, Deus, poder contribuir, Deus, com a Tua obra nesse local. Deus, certamente nós não imaginávamos, Deus, o ano que teríamos, mas ainda assim o Senhor nos deu da Tua graça, do Teu amor. E queremos dizer, Deus, mais uma vez que não somos merecedores de nada do Senhor, mas ainda assim, Deus, nós temos visto, testemunhado, Deus, do Teu amor em cada um de nós, Deus. Somos gratos pela vida do Léo, Pai amado, assim como ele veio ao mundo, Deus, pois o Senhor é o Deus soberano que tudo sabe e através da Tua palavra aprendemos, Deus, que a Tua vontade, sim, ela é perfeita e agradável para as nossas vidas, Deus. Por isso nós somos muito gratos pela graça de podermos ter o Léo em casa hoje, Deus. Em nome de Jesus é o que te agradecemos. Amém, Senhor. Meus irmãos, livro de Eclesiastes. Hoje nós faremos uma breve introdução do livro, então não pegaremos muitas estruturas desse livro, apenas a primeira parte do capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Mas antes disso, nós gostaríamos de expor um pouco algumas realidades desse livro. Primeiro, falar que esse é um dos livros mais mal interpretados e mal pregados da Bíblia. Acho que poucos sabem disso, mas muito nós já ouvimos a respeito desse livro, Primeiro, a gente vai ao tema do livro, que em hebraico é esse termo que vocês veem na tela. E dá de falar corretamente, Kohelet, Ali não tem, mas você pode colocar um acento depois do H no E, Kohelet. É dessa forma que se lê o termo em hebraico. E vocês veem as letrinhas em hebraico aí, que é outra história, Alguns devem já ter estudado o hebraico aqui, sabem quão interessante e quão fácil até entender um pouquinho dessas letrinhas aí que nós vemos na tela. Até mais fácil que na língua portuguesa. Então, aqueles que têm curiosidade de aprender o hebraico, é uma boa. O YouTube está cheio de novidades, mas se você deseja se aprofundar, creio que também há conteúdos, cursos aí disponíveis. E a gente sempre gosta de incentivar. Se você puder estudar um pouquinho do hebraico, estude. Certamente será edificante para a sua vida. Kohelet é o tema desse livro. Por quê? Isso está baseado na segunda palavra que aparece no livro. Aí eu convido você a abrir já a sua Bíblia aí no livro de Eclesiastes, o capítulo de número 1. E eu gostaria de fazer alguns destaques de algumas traduções aqui. A que eu estou lendo aqui é a Almeida Revista e Atualizada. E eu gostaria que vocês compartilhassem comigo algumas versões que estejam diferentes do que eu vou falar aqui nessa versão. A segunda palavra desse texto é pregador, na minha versão, tá? A palavra do pregador. A segunda palavra que aparece
no hebraico, Kohelet. Então, o Kohelet seria o pregador. Há alguma outra versão aí dos irmãos? Mestre. Outra? Então, esses dois termos são os mais usados, né? Então, Kohelet é o pregador, aquele que ensina. Resumidamente, o Kohelet é aquele que fala a uma grande assembleia, uma pequena assembleia, um grupo de pessoas que se reúnem para aprender. Então, o Kohelet é aquele que ensina. E aqui a gente remonta a ideia lá de Lutero, que já usava esse termo, né, para falar o pregador, o Kohelet, então seria aquele que ensina. Existem muitas linhas de pensamento a respeito de interpretação desse texto, do que seria o Kohelet. Eu acho mais sensato dizer que o Kohelet não é aquele que prega apenas a um grupo específico de pessoas, mas o Kohelet seria aquele que está pregando à humanidade, a todo mundo, a todo aquele que pudesse ter acesso a essas palavras, a esse livro. Então, o Kohelet, o pregador, aquele que ensina, o mestre. Falando um pouquinho sobre a autoria, eu quero falar de duas linhas que são as mais importantes. A autoria, que seria o autor desse livro seria Salomão, e o outro seria um autor desconhecido. E aqui eu apresento algumas argumentações a respeito dessas duas linhas de pensamento. Certamente você tem uma ideia de quem escreveu o livro de Salomão, e eu não quero tirar, né, nada de vocês, nem menosprezar o conhecimento que alguns tenham a respeito deste livro. Mas, né, na cultura judaica cristã, a tradição nos ensina que esse livro foi escrito por Salomão. E aqui estão alguns argumentos a respeito do porquê Salomão escreveu esse livro. E é interessante que todos os argumentos que falam a respeito de Salomão como autor estão inseridos no próprio livro. E eu quero pedir também a ajuda de vocês nas citações que irei fazer para que os irmãos me ajudem na leitura. Primeiro argumento é a linhagem, né? Capítulo 1, versículo 1. Aqui a gente vê a palavra do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Então, historicamente, biblicamente falando, nós temos o relato de alguém que foi filho de Davi e que foi rei em Jerusalém também, chamado de Salomão. É o primeiro argumento utilizado para a autoria a respeito desse livro de Salomão. O reinado sobre Israel em Jerusalém, capítulo 1, versículo de número 12. Eu sou o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Agora nós vemos essa pessoa falando na primeira pessoa. Eu, o pregador. O reinado sobre Israel é um dos argumentos utilizados no texto. A sabedoria incomparável também. Algum irmão pode nos ajudar lendo aí o capítulo de número 1, versículo 16? 1:16. Eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Certo? Nós vemos aqui, mais uma vez, ele se apresentando como a primeira pessoa, dizendo, né, a respeito da sabedoria incomparável. Não é de hoje que nós ouvimos falar da sabedoria grandiosa de Salomão. Outro argumento utilizado é a riqueza inigualável do autor. Eu falo de riqueza, né, em questões de posse. Capítulo de número 2, versículos de 4 a 9. Alguém lê para a gente, por favor? Ok. Aí nós vemos no texto a riqueza inigualável do autor, do pregador, também que se apresenta aí em primeira pessoa.
Ele diz que ele teve muitas posses e também, historicamente, biblicamente, nós vamos ter esses relatos a respeito da riqueza de Salomão. Um homem muito rico. E aqui nesse texto, principalmente no capítulo 4, há muitas polêmicas a respeito do harém e tudo mais, da vida promíscua de Salomão, né? Mas esse é assunto para os próximos textos que nós iremos ler. E o último argumento utilizado aqui é o tributo conclusivo no livro, né? Há um tributo no final do livro ao Kohelet, ao pregador. Capítulo de número 12, de 9 a 14. Mas o irmão nos ajude, por favor. Bem, nós vemos aqui também esse tributo ao autor do livro, o pregador, agora na terceira pessoa, falando: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento, e aí ele vai desenvolvendo um tributo a ele mesmo, né? Interessante isso, porque eis aqui alguns dos argumentos apresentados também para que o autor seja desconhecido. E realmente, para alguns, o autor é desconhecido. Eu separei dois principais argumentos aqui. O estilo do hebraico. Eu acho que esse é um dos principais em que deu parafuso na cabeça de muito teólogo e muito pastor também, que acabou deixando de lado o conceito de que esse livro havia sido escrito por Salomão. O estilo do hebraico, alguns estudiosos fizeram, né, algumas tentativas no texto de tentar desfazer a ideia de Salomão como autor. Como assim? O hebraico utilizado nesse texto para alguns estudiosos, na verdade, tem influência de outras línguas posteriores à datação, né, melhor dizendo, do período em que Salomão viveu aqui na Terra. Então, alguns acham que, pelo estilo do hebraico, algumas palavras tiveram influência de outras línguas que surgiram posteriormente, ou de outros influenciadores da língua que surgiram posteriormente. Outro argumento é o caráter subversivo do autor. E aí eu gostaria também que os irmãos nos ajudassem. Capítulo 1, versículo 18. Ele veio que tem um sinal de diferença no slide, né? Ele é diferente do conceito apresentado em Jó e Provérbios, né? Leia o capítulo de número 1 e 18. Alguém nos ajude? Capítulo 1, versículo 18. Então, o caráter subversivo desse livro a respeito da sabedoria que está ali no capítulo de número 1 ainda, né? Dizendo que a sabedoria é enfadonha, é cansativa, e que a sabedoria não é tão boa assim. Alguns pegam esse trecho específico e acabam comparando com Jó, Provérbios, em que vai exaltar a sabedoria, quanto a sabedoria é boa para as nossas vidas. Então, há alguns que argumentam que isso é uma subversão do autor, em que ele fala e contradiz a respeito do que está escrito em Jó e em Provérbios. Mas isso não é realidade, porque isso é mal interpretado e a gente vai ver durante o estudo desses livros. Então vejam que, na minha opinião, os argumentos da autoria desconhecida são fracos olhando para a riqueza do texto, né, e que deixa para mim, né, e para muitos a ideia de que Salomão é o verdadeiro autor do livro. Salomão, então, seria o Kohelet. A data é interessante a gente falar rapidamente, né? Aqueles que creem que Salomão foi quem escreveu, ali pelo século 6 a.C., seria a data mais ou menos correta. Ou o século de número, o século 10 a.C., aqueles que creem que não seria Salomão o autor. As informações são necessárias para que a gente possa desenvolver o texto depois. O gênero literário, é aqui que muitos confundem o gênero literário do livro de Eclesiastes.
Quem já ouviu falar que Eclesiastes está ali naquela caixinha chamada de livros de poesia, né? Mas foi acrescentado depois livros de poesia e sabedoria. Há uma diferença da ideia poética e da ideia de sabedoria. A maior parte do livro, alguns acham que ele é um monólogo central, que existe um monólogo central entre o capítulo de número 1 ao 12, em que o autor fala de si mesmo. Ele fala várias vezes na primeira pessoa também, além da terceira pessoa utilizada em alguns trechos do livro. Mas ele fala muito de si, então seria uma espécie de monólogo do autor. Mas não é bem assim. O autor não está tentando mostrar a todo custo o seu modo de vida ou fazer uma espécie de exposição da própria vida. Mas ele utiliza isso como um artifício, ou melhor dizendo, uma técnica retórica, para que nós pudéssemos entender o que ele realmente quer dizer. Então, alguns acham que seria uma autobiografia do autor, do Kohelet. Em geral, esse livro é tido como um livro de sabedoria, e a gente vai entender por que no decorrer do livro. Aparentemente, é um livro curto, fácil de se expor, mas a gente vê que o livro é cheio de sabedorias, e quão difícil é pregar esse livro, irmãos. Por isso eu peço que os irmãos orem por nós, para que venhamos trazer o melhor da palavra para os irmãos, e que nós não venhamos a ocorrer erros na explicação, na exposição desse texto. E há uns 3 anos eu ando estudando esse livro, eu acho que alguma coisa nós conseguimos encontrar, né, nessas verdades a respeito da exposição desse livro. E aqui, visões de interpretações que durante o período da história desse livro ocorreram. A primeira, alguns acham que esse Kohelet seria um pessimista. Principalmente, a gente vai ver o primeiro capítulo, você lê, você já diz, não, vou desistir da vida porque tudo é vaidade, né? Nada aqui importa. Então, seria esse autor, o Kohelet, um pessimista. Alguns achavam que ele era o pregador da alegria. Alguns conseguem ver nesse texto muita e muita alegria. Então, ele já foi chamado de o pregador da alegria. Alguns viram ele como cético, o pregador, o Kohelet. Outros também conseguiram ver nele um certo equilíbrio. Quem sabe todas essas ideias aí estejam juntas, né, e formam o que realmente o Kohelet quer nos dizer. Mas a gente vai ver muito mais além do que isso, do que taxar o autor de algo, apenas por um trecho que nós lemos. Existe aqui, eu gostaria que vocês levassem isso na memória, um método interessante de ensino. Por isso que nós entendemos que Salomão foi o escritor desse livro. Foi quem almejou nos dar um ensino maravilhoso e através de um método muito simples de entender. São 3 coisas que ele usa que vai nos ajudar a leitura desse livro. Eu queria que você levasse isso para casa. Por isso incentivamos os irmãos a lerem o Kohelet, né, o Eclesiastes em casa, que se debruce, assim como você está lendo o livro de João, né? O pastor está expondo, então a igreja está lendo. Não é isso? Então, da mesma forma, faça isso com o livro de Eclesiastes. Ele usa 3 coisas muito importantes. A linha de raciocínio dele é perfeita. Primeiro, ele faz questionamentos. O texto começa com questionamentos. Depois, ele usa a experimentação. Parece um método científico aqui, né? Ele não só usa o questionamento, mas ele usa a experimentação. Muito do que se usa no método científico atual, utilizado no mundo todo, né? Quem já fez algum trabalho de método científico sabe que isso também é utilizado. Você tem um questionamento, você tem uma pergunta e você vai fazer uma experimentação. E após isso é que você vai emitir uma conclusão. Parece que o método científico é novo, mas o sábio Salomão já utilizava isso, né, na sua retórica. Então, questionamento você vai ver no livro todo, você vai ver a experimentação do Kohelet, e você vai ver lá a conclusão da experimentação dele. Quais as conclusões, o que ele concluiu depois de experimentar aquilo. E aí a gente entra no texto de fato, né? E hoje a gente vai ficar até o capítulo 1, os versículos de 1 a 3. Notem que eu coloquei um termo que poucas Bíblias têm, né? Tudo é fugaz. A maioria das versões está tudo é vaidade. A outra versão aqui, nada faz sentido. NVI, tem alguma NVI aqui?
Na qual versão? NVI? Na NVI também tem outras versões que eu já vi que tem um termo inútil. Tudo é inutilidade. Já vi? Alguma Bíblia tem esse termo aqui? Esse é o que foi mais longe, né? Tudo é inútil, tudo é inutilidade. O termo utilizado aqui para vocês, para ficar mais fácil, é o termo fugaz. Poxa, fugaz é uma palavra antiga, né? Então não vai se tornar tão fácil assim. Mas nós podemos utilizar o termo vaidade também, né? O termo vaidade, a raiz dele, do latim, significa duas outras palavras que também começam com a letra V, né? Que é a ideia de vazio, né? Daquilo que é vazio, aquilo que é oco, ou aquilo que é passageiro também. Obrigado. A palavra fugaz, ela significa, na verdade, muito mais do que algo que é vazio, mas algo que é passageiro. Então, quando nós interpretamos mal essa primeira parte do texto, nós vamos ler ele de forma toda equivocada. Então, dizer que tudo é inutilidade, nós vamos ocorrer no erro de ler esse livro e entender que realmente o Kohelet é um pessimista. Vamos deixar esse livro de lado, porque se tudo é inútil nessa vida, não adianta nem viver. Não é verdade? Então, tudo é fugaz no sentido de que tudo é passageiro, tudo é vaidade, tudo é vazio. Alguns entendem o conceito de vácuo, né? Existe um vazio, nesse sentido de vaidade. Mas ainda o termo vaidade não é o mais correto. Se nós utilizarmos ele, eu gostaria que os irmãos interpretassem dessa forma. Lessem a ideia de vaidade diferente do que o senso comum pensa do que a palavra significa hoje. Por exemplo, quando você ouve a palavra vaidade, você lembra de quê? Vaidade. O que é vaidade? Hã? Boa. Eu acho que é o senso comum. Vaidade tem a ver com uma estética, né? Um senso de beleza. Isso é vaidade, né? Aquela pessoa que fica horas no espelho, né? Fica se debruçando sobre a sua beleza ou sobre aquilo que ela acha que é belo nela. Então, a ideia de vaidade é isso. Aquela mulher que arruma os cabelos. Esse texto é tão mal interpretado que ele acaba trazendo para muitas igrejas conceitos que viram regras, normas dentro de igrejas, irmãos. Isso é muito sério. Não só esse texto, mas muitos outros que são mal interpretados nesse sentido. E que dizem que essa vaidade de, né, arrumar o cabelo... Quem pinta o cabelo aqui? Né, que isso seria pecado, né, deixar o cabelo mais bonito. Alguns que pintam as unhas, algumas mulheres que usam brincos. Eu creio que toda mulher usa, né, mas há algumas religiões em que isso é proibido, porque traz uma ideia de vaidade que acaba atrapalhando o relacionamento com Deus e tudo mais. Irmãos, aqui também nesse texto, essa palavra vaidade pode ser mal interpretada e achar que tudo é vaidade e que tudo que nós fazemos, inclusive a sabedoria, por isso que acham que o autor é subversivo a Jó e a Provérbios, porque acham que vaidade e inutilidade da sabedoria não é algo que a Bíblia prega. Pelo contrário, a Bíblia prega que nós devemos buscar sabedoria, mas também não é qualquer sabedoria. E aqui já vai uma dica para nós sabermos ler o que nós vamos ver adiante a respeito de Salomão e a sabedoria. Como pode um sábio falar mal da própria sabedoria? Bom, irmãos, um dia desse eu também ouvi um rico dizendo: como pode alguém achar que riqueza é algo terrível, ruim, se nunca foi rico, né? E esse alguém, ele é rico e ele diz: eu sei o que é riqueza, eu posso dizer que a riqueza não é tudo nessa vida, e não é. Existem coisas maiores que a riqueza, mas existem pessoas que demonizam outras que querem buscar melhoras financeiras, que querem crescer na vida. Tudo porque alguém plantou nas suas cabeças conceitos errados, de que o pobre é quem deve ir para o céu e que o rico vai para o inferno. Esses são exemplos de pequenas coisas que são traduzidas na Bíblia, que são interpretadas, que podem nos levar realmente a uma vida distante da palavra. E aqui nesse texto não é diferente. Então, leia-se no hebraico rebel, ou rebela, como a maioria dos que estudam hebraico falam, né? Rebelo. Tudo é rebel, tudo é vaidade, ou tudo é passageiro. Eu creio que a chave para essa interpretação é dizer que tudo é passageiro nessa vida, mas que não é inútil. Por isso, alguma versão NVI deve ter a palavra inútil. A última versão que eu peguei estava lá, inutilidade, a inutilidade. E a gente sabe que não é assim.
tudo aqui tem, claro, um propósito e existe uma utilidade em tudo que nós fazemos nessa vida. Mas o autor não quer só falar das inutilidades, porque ele usa um método retórico aqui muito interessante. Ele fala do seu questionamento, ele mostra o seu questionamento, e mais tarde ele vai falar de Deus. E não vai só falar do homem debaixo do sol. Vocês vão ver esse termo muito nesse livro, debaixo do sol. Porque alguns interpretaram esse livro como sendo, na verdade, dicas dos homens de como eles devem viver aqui. Somente aqui debaixo do sol, de como era aqui. E é verdade, o autor está expressando como é essa terra, como o homem vive debaixo do sol. Mas ele está apontando algo além de debaixo do sol. Porque existe algo além dessa vida. Existe algo além daquilo que nós temos nos apegado, que é passageiro. Por isso o texto diz, a palavra do pregador, filho de Davi, de Jerusalém, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Parece que o resumo desse livro fala dessa palavra rebel, vaidade, passageiro. E ele, no versículo 3, de forma mais enfática, ele diz: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, como se fadiga debaixo do sol? Que proveito tem o homem de todo o trabalho? E ele já faz o primeiro questionamento aqui, o primeiro método utilizado, questiona. E eu gostaria que nós fôssemos com esse questionamento para casa. Pegue tudo que você está fazendo, tudo o tempo que você está gastando, todas as forças em que você está se empenhando. Pegue tudo isso e faça essa pergunta: que proveito terei eu de tudo isso que eu estou fazendo? Afinal de contas, todo o nosso esforço, e aqui no Japão a gente sabe o que é esforço, hein? Esforço, tempo. O tempo aqui é valorizado ou não tanto assim. Há fábricas que pagam bem, um valor por hora, outras que não tão bem assim. Mas ainda assim, qualquer valor que nós possamos receber por hora não vale aquilo que nós nos empenhamos a fazer. E além desse empenho, qual é a consequência de tudo isso? Aonde eu vou chegar trilhando o caminho que eu estou trilhando? Afinal de contas, que frutos eu terei de estar me esforçando em arrancar a terra desse lugar e agora colocar ali uma semente e esperar que aquilo dê fruto? A vida dá trabalho. Viver dá trabalho. Não é à toa que muitos não querem mais viver, porque viver dá trabalho. Viver dá muito trabalho, é muito esforço viver. Não é fácil sustentar um lar. Nós fazemos planos e no final do ano a gente vê, nossa, nós não conseguimos realizar o que realmente queríamos, mas isso não foi falta de esforço. Lá no Brasil muito se fala também a respeito de salário, né? E alguns falam a respeito de equidade salarial. Alguns rejeitam essa ideia de ou igualdade e equidade tem uma diferença, né, desses dois termos, igualdade e equidade. A equidade seria uma ideia de que todos devem ter o mesmo direito. E igualdade seria de que todo mundo, quem sabe, num socialismo, por exemplo, pudesse receber a mesma coisa que o outro recebe. Mas nós sabemos que os esforços são diferentes. Alguns vão se esforçar mais, outros menos. Mas também é válido o argumento de que alguns, apesar do seu esforço, ainda assim não conseguem bons frutos. Como dizer, por exemplo, a um gari no Brasil que se esforça tanto e o trabalho ali é esforçado, a um pedreiro, daqueles de classe baixa mesmo, que se esforça o dia todo no sol, debaixo do sol e trabalha, e dizer para ele que o seu fruto vai ser desse tamaninho. E dizer para ele, não, te esforça na vida que você vai dar certo. Esforça, mas ele não está se esforçando. Vai dizer para um pai de família desse que passa o dia todo debaixo do sol, trabalhando, que ele não está se esforçando. É por isso que muitos coaches estão utilizando esses métodos retóricos também, dizendo, né, se você se esforçar, você pode ser o que você quiser na vida. Não é bem assim. Muitos têm se esforçado, mas não têm chegado no lugar que gostaria de estar. A vida é cheia de esforço, a vida é cheia de trabalho. A vida na verdade, é uma canseira. Estou desmotivando os irmãos, né? A vida é uma canseira, irmãos. E que proveito nós teremos de tudo isso? Essa é a primeira reflexão do Kohelet. Que proveito nós vamos ter dessa vida no Japão? Quando voltarmos, que alguns desejam voltar para a sua terra, qual é o proveito que eu terei lá? Meu sogro trabalhou anos aqui, né? E ele era alguém bem kibishi com dinheiro. Ele segurava no máximo. Ele conseguiu ir para o Brasil, juntou boa coisa
e vive razoavelmente bem. Ainda assim, hoje ele reflete sobre sua vida, sem dúvida, ele está assistindo esse vídeo. Nem tudo valeu a pena. Nem todo esforço vale a pena. E às vezes nós estamos apegados nesse esforço porque alguém disse para nós, olha, se você se esforçar, você vai chegar a lugares altos e altos e mais altos. E a vida não é só esforço. Afinal de contas, qual é o fruto de tudo isso? Para onde estamos correndo e o que estamos almejando? Será que nós não estamos olhando apenas no mundo debaixo do sol, numa visão, numa perspectiva apenas humana? Porque alguém nos disse um dia que o esforço é tudo na vida. Mas também o esforço não é inútil. É importante ressaltar isso. Porque de um outro lado há outro extremo, de que, não preciso me esforçar, porque o YouTube hoje tem vários YouTubers ganhando dinheiro sem ter uma faculdade. E aí é importante a gente falar para os mais novos, a vida também não é toda uma inutilidade. Caso fosse uma inutilidade, Deus não nos daria esta vida. A ideia do Kohelet, do pregador, não é nos desmotivarmos desse mundo, de trabalharmos, de nos esforçarmos, de almejarmos algo. Mas ele quer nos mostrar que existe algo além debaixo do sol. A vida não é só esforço, mas também a vida não é só relaxar. A vida não é só esperar que caia o maná do céu. A vida não é só esperar que as coisas aconteçam. A vida também é se esforçar. Mas esse esforço, ainda assim, é fugaz. Ainda assim, todo esforço e empenho que nós tenhamos nessa vida é passageiro e a gente precisa entender. Se ele está falando de algo passageiro, é porque ele vai nos revelar algo que não é passageiro. Ele está apontando para onde? Para uma eternidade. É verdade. Tudo que nós fazemos nesse mundo que não está ligado à eternidade é inútil. Isso é fato. Tudo que não está ligado na eternidade, nesse mundo que nós nos empenhamos, nos esforçamos, é passageiro. Tudo que nós nos esforçamos a fazer, que não está ligado à palavra, à glorificação de Deus, é inútil. Isso é fato. Então, a vida por si só é fugaz, porque a palavra nos ensina o tempo todo que a vida é passageira. Essa vida terrena passará. Alguns vivem 60, 80, alguns passam dos 100 anos, mas disso não vai mais. Tudo passa nessa vida. É importante dizer que até os próprios problemas passam. As próprias dificuldades um dia vão passar. O autor, e nós já revelamos de cara, ele está nos apontando para algo, uma perspectiva além do sol. Afinal de contas, qual é o proveito de tudo o que o homem, ou melhor dizendo, qual é o proveito todo que o homem, de todo o seu trabalho com que se fadiga debaixo do sol? Qual é o proveito de tudo isso? Aos que são relaxados demais, acorde para a realidade. Nada vai cair do céu. Nada vai cair do céu. Mas um dia aparecerá no céu alguém que nos dará de forma definitiva uma eternidade. E é para ela que Salomão quer nos apontar. Salomão quer nos falar que existe algo realmente sério a se viver, a que se dedicar. Eu sei que a vida aqui, enquanto nós estivermos no Japão, é dedicação de horas e horas de trabalho, irmãos. Mas ainda assim nós podemos glorificar o nome do nosso Deus. Mesmo nos esforçando aqui, nós precisamos entender que aquele salário que cai no final do mês não é tudo. E os planos que nós temos, quem sabe de ficar aqui ou ir para o Brasil, não são tudo para nossas vidas. Existe um plano redentor que nos alcançou. Esse plano é maior. E dentro desse plano existe a eternidade. Nós precisamos apontar para ela o tempo todo e dizer, eu estou indo para um caminho de eternidade, eu estou indo para os céus. E ir para o céu significa dizer que nessa vida, apesar de todo o meu esforço, eu preciso deixar de lado coisas que são fugazes, coisas que são passageiras, e me dedicar mais à obra do Senhor. Quão difícil é se dedicar àquilo que é eterno, irmãos. Nossa, irmãos, eu reclamava da minha vida no Brasil pensando, nossa, eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para fazer os estudos, e olha que antes de vir para cá eu era pastor de tempo integral, ou seja,
era só para a igreja. E eu sei que o pastor Glauber passa por isso. Há momentos que a gente não consegue estudar o curso que a gente está fazendo. Não consegue ver os vídeos, que hoje é muito mais mastigada a coisa, né? Os vídeos deixam a gente em frente a uma tela, a gente aprende assim coisas que na leitura a gente ia demorar um pouquinho mais para aprender. Aí a gente não consegue ler os livros direito, né? Mesmo no pastorado de tempo integral. E eu achava isso, nossa, absurdo. Como que eu vou trazer uma pregação edificante se eu não tiver tempo? E quando eu cheguei no Japão, foi a pancada. Aí eu disse, eu não tenho tempo para nada. Não tenho tempo para nada, eu acho que vai ser difícil eu pregar novamente, porque eu não tenho tempo para ler a palavra de Deus de forma tão profunda quanto eu lia. E aí é que Deus vai nos ensinando sobre a utilidade da palavra no nosso tempo. E por mais que seja pouco tempo aplicado naquilo, será edificante. Nem que seja nos momentos de que o quê? Nem que seja chegando do trabalho cansado, eu lerei a palavra de Deus, porque eu sei que ainda que na minha concepção seja um pouco tempo gasto naquilo, mas será edificante. E durante a semana a gente vai se consertando. Eu compartilhei com os irmãos que eu fiz um experimento, assim como Salomão, né, fazia a experimentação dos seus questionamentos. Eu, certo dia, fiz um questionamento. Afinal de contas, eu estou gastando tempo com o quê? Porque se eu não estou tendo tempo para nada, são 12 horas e meia de trabalho. Né? 12 horas e meia. Passo 3 horas e meia ali de zangueô, todos os dias e obrigatoriamente. Não tem esse negócio de não querer fazer, né? Eu disse, mas ainda assim sobra tempo. Tem um pouquinho menos de 12 horas, né? Tem 11 horas e meia aí. Aí eu fiz um questionamento, aonde está indo o restante desse tempo? Porque eu durmo, em média, 6 horas por dia. Ainda sobrou mais tempo. E aí eu fui ver o celular, irmãos. Quanta inutilidade eu achei ali. Aí eu fui no aplicativo lá do iPhone, né? Tempo de uso. Nossa, irmãos, aquilo me impactou de forma profunda. Eu sabia que existia esse recurso, mas eu nunca utilizei. Quem sabe por medo, né? E eu tive coragem e fui ver que eu gastava por dia horas e horas no Facebook, no Instagram. E agora existem alguns aplicativos que nos enganam mais ainda, né? Depois que inventaram TikTok e outros aplicativos que são de vídeos rápidos, a gente acha, assistir um vídeo curto aqui, mas quando você viu, já foram 10, 20 vídeos, 50 vídeos, e o tempo foi passando. Nessa vida também a gente se apega a inutilidades que não nos edificam, que não nos levam a um relacionamento sério com Deus. E eu me impactei porque eu sempre preguei isso na igreja. Afinal de contas, eu sou um pastor. Que vergonha para nós, pastores, que às vezes temos utilizado o nosso tempo de forma equivocada. Esse é um testemunho que eu conto sem medo de contar, porque eu sei que os irmãos entendem que dentro da teologia que nós ensinamos, todos nós somos pecadores. Nós necessitamos da glória, da salvação de Deus. E é importante fazer essa reciclagem todos os dias. Irmãos, na primeira semana em que eu me impactei com isso, irmãos, eu consegui chegar à meta de 30 segundos por semana num aplicativo. Nossa, eu fiquei impactado. Digo, agora vai, né? Aí a segunda semana foi para 40 segundos. Terceira semana já chegou em 1 minuto. Aí essa semana eu fui ver, já tinha 1 hora por semana. Subiu bastante, né? Mas ainda assim eu me alegro, porque eu consegui encaixar algumas coisas que precisavam ser encaixadas no meu tempo. E esse testemunho eu conto porque alguns irmãos vivem isso diariamente. A tecnologia, ela nos ajuda muito, mas também nos leva, assim, para longe daquilo que realmente devemos nos empenhar. Ainda assim, irmãos, todo esforço, todo empenho que nós tivermos nessa vida, é importante olhar para o Kohelet aqui, é passageiro, é fugaz. A primeira reflexão dele, o questionamento é: que proveito vai ter isso? E eu pensei muito, por isso eu trouxe esse livro, porque antes de falar a vocês, esse livro falou ao meu coração. Quando o pastor disse, olha, vai ter um momento em que você vai pregar. Eu disse, nossa, o que eu prego? Não sei mais o que pregar. Tempo sem pregar. Então, eu fui reler alguns materiais que eu tinha feito e vi o livro de Kohelet, vi o livro de Eclesiastes. Me deparei com ele pregando para mim mesmo. Testemunho, irmãos, é para lembrar os irmãos que a vida pode sim ser uma inutilidade
se nós utilizarmos ela de qualquer maneira. Assim como a sabedoria, pela própria sabedoria, pode ser inútil para as nossas vidas. Ler um livro por ler. Ler a Bíblia porque eu sou obrigado a ler. Não lê a Bíblia porque ela te traz edificação. Não está conseguindo ler 1 hora por dia? Leia aquilo que você consegue. É 5 minutos, irmãos? Não tenho dúvidas que vai ser edificante. E com isso você vai dobrando, né, a meta, como diz a Dilma, né? Dobra, vai dobrando, vai acrescentando. E certa vez eu li um livro do pastor Israel Belo de Azevedo, que é um pastor batista no Brasil. Não sei quantos já ouviram falar, mas é um pastor das antigas. E ele tem um livro interessante que se chama Academia da Alma. E ele fala sobre essa inutilidade que nós fazemos da nossa vida quando mal utilizada. Ele diz a respeito dos hábitos. Todos nós temos hábitos, não há quem não tenha hábito. Alguns têm hábitos saudáveis, outros têm hábitos ruins. E ele faz essa diferenciação aqui, né? Nós temos hábito, por exemplo, de olhar o celular o tempo todo. Eu confesso que nessa experimentação que eu fiz com o meu celular, a mente está tão ligada naquilo que eu não abria Facebook, Instagram, mas eu abri o celular. Parece que com um amigo meu que teve que se livrar das drogas, ele estava tão dependente da maconha que o médico disse para ele, olha, você vai ter que fumar um cigarro. E ele trocou a maconha pelo cigarro um bom tempo, porque a mente dele bugava, né? Então o cigarro era, na verdade, uma âncora para ele, e ele continuou utilizando o cigarro um bom tempo. Né? E nada contra esse tipo de método, mas é interessante lembrar disso, porque eu me lembrei quando eu abri o celular e isso ficava só mexendo assim, para poder dizer, eu não abri o aplicativo, mas o celular eu tinha que abrir, de alguma forma. Principalmente na hora de que o quê? Quando a gente tem um pouquinho de tempo. Abri o celular e às vezes apertava no aplicativo do banco, que estava com a conta zerada, eu sabia disso, mas eu abria. Aí eu fui ver, abria várias vezes o aplicativo do banco e digo, por que isso? Parece que a mente está bugada, não havia sentido. Era uma inutilidade também isso, porque a nossa mente está trabalhando naquilo tanto tempo que ela não consegue se ver longe daquilo. E isso não acontece só com o celular, irmãos. Isso acontece com muitas coisas. Inutilidade. A inutilidade da vida. Que proveito tem naquilo que nós estamos fazendo hoje? Essa é a pergunta do Kohelet. E eu creio que ele vai nos dar algumas respostas muito interessantes no decorrer desse livro. E hoje nós ficamos por aqui com esse questionamento. Pegue tudo que você está empenhando de forças hoje e meça na sua vida. Que resultado isso realmente pode trazer para você? É fato de que nós não temos o conhecimento suficiente para saber quais as reais consequências do que nós estamos fazendo hoje. Nós só saberemos no dia que chegarmos lá. Mas Deus nos deu uma mente muito inteligente. Nós conseguimos medir, nem que não seja por completo, mas nós conseguimos entender que aquele caminho pode ser um caminho de morte ou um caminho de vida. Primeiramente porque Ele nos deu a palavra. E a palavra já nos revela muito disso. Não só isso, Ele não só nos deu a palavra, mas nos deu o intérprete também dessa palavra. Ele nos deu o seu Espírito Santo que nos dá discernimento. Lembram dos apóstolos? Antes de serem apóstolos, eles não tinham discernimento nenhum das parábolas de Jesus. Era interessante, Jesus contava uma parábola usando ali um mecanismo de ensino interessante, que era uma parábola. Aí você pode dizer, uma parábola é melhor porque você aprende melhor. Mas era interessante porque Jesus falava uma parábola e os discípulos não entendiam. Iam lá com Jesus depois e diziam, não entendi o que você falou. O que quer dizer essa parábola? E muitas dessas parábolas eles vão lá com Jesus perguntar, não entendi nada, bugou minha mente. Aí Jesus ia de forma carinhosa, ensinando ponto a ponto. Mas após isso, eles não perguntavam mais das parábolas. Após se converterem de fato, eles já entendiam muito bem quem era seu Deus. Porque o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus, os trazia luz. E a intimidade com o Espírito Santo é que faz isso. Eles só foram iluminados de fato quando o Espírito Santo começou a habitar em suas vidas. Então, ainda que não temos a concepção do futuro, do horizonte que está à nossa frente por completo, porque não conhecemos o futuro, o Espírito Santo nos dá discernimento suficiente, irmãos, para sabermos aonde estamos caminhando
e lá no final o que irá acontecer. Isso não é revelação do futuro. Isso é o Espírito Santo que nos dá. É a palavra de Deus que nos dá. Ele nos ensina que se matarmos alguém, isso terá consequências. Ele nos ensina que maridos traírem esposas terão suas famílias destruídas. A palavra de Deus nos ensina tanta coisa e já nos dá consequência no final. O problema é que nós ignoramos isso. Portanto, irmãos, qual é a utilidade da sua vida hoje? Você está empenhando suas forças aonde? Eu não estou pedindo aqui para ninguém deixar de fazer o que está fazendo, mas que você reflita a utilidade de todo o seu esforço hoje. Aonde nós iremos parar fazendo o que estamos fazendo? E fica o versículo de número 3 novamente para os irmãos. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se fadiga debaixo do sol. Deus querido e amado, nós queremos agradecer o Senhor pela palavra, Deus. Palavra que o Senhor colocou no coração dos teus servos, Pai. Que hoje também trazem luz à nossa vida, à nossa mente. Nós sabemos que o Senhor é quem nos molda por dentro e também por fora, Pai amado. O Senhor faz um trabalho magnífico em nossas vidas. Ainda assim olhamos para nós e vemos o quão pecadores somos, Pai. Muitas vezes porque ignoramos, Deus, aquilo que já sabemos de fato. Aquilo que já pregamos, aquilo que já falamos. Às vezes, coisas que ensinamos para os outros que não conseguimos fazer em nós mesmos, Pai amado. Por isso nós te pedimos força, sabedoria, Pai, para que possamos olhar esta vida debaixo do sol, Deus, e saber fazer aquilo que realmente traz utilidade para as nossas vidas. Aquilo que traz edificação, Pai amado. Aquilo que traz também alegria ao teu coração, Pai. Porque esse é o nosso objetivo, Deus. Glorificar ao Senhor. Assim também será na eternidade, Deus. Por isso nos ajuda, Deus, a olharmos numa concepção além daquela que está à nossa frente, Deus. Mas que possamos olhar além disso, Deus, para a tua eternidade, entender que tudo que fizermos aqui, quer seja comida ou bebida, Pai amado, que glorifique o teu santo nome, Deus. Tudo que venhamos a fazer, Deus, possa ser feito com inteligência, Pai amado, com sabedoria que só o Senhor pode nos dar. Porque a sabedoria desse mundo tem nos levado para lugares áridos, Pai amado. Tem nos levado para caminho de morte, Pai. Há muitos que hoje, Deus, nesse exato momento, Deus, estão em sua vida, Deus, tendo sua família desperdiçada, o seu tempo desperdiçado, Pai amado, a sua mente desperdiçada, porque tem empenhado, Deus, força naquilo que é inútil diante dos teus olhos, Pai. Por isso nos ajuda, Pai amado, a crescermos juntos como igreja, Deus. Que essa palavra, Deus, possa ecoar nos nossos ouvidos, em nossos corações e que possam trazer transformação, Deus, diária para nós, Pai. Por isso te agradecemos pela vida do autor desse livro, Deus, pela sabedoria que o Senhor colocou em seu coração e na sua mente, Pai amado. Ele, assim como nós, era um pecador, Pai amado, errava. Por isso temos a esperança no Senhor, Deus, que assim como o Senhor mudou e transformou a mente de Salomão, que assim o Senhor faça conosco, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Nos dê também uma semana debaixo da tua graça, da tua proteção, que todos que estão aqui possam ter forças para trabalhar esta semana, Deus, e possam empenhar, Deus, um dos papéis mais importantes que nós temos durante o dia, Deus, que é amar a sua família, é dedicar ao seu lar, Deus, com todo empenho, com todo esforço, Deus, também trabalhando com a palavra de Deus, Deus. Se nós não temos, Pai amado, tempo de fazer o culto doméstico, Deus, nos ajuda a equilibrar isso de alguma forma, Pai amado. Nós, se não temos tempo de ler a tua palavra, Pai amado, que o Senhor nos ajude, Deus, a equilibrar também isso em nossas vidas. Se falta tempo para orarmos, Deus, nos ajuda, Pai amado, porque sem relacionamento contigo, nós não somos nada, Pai amado. Sem ti nós não podemos viver. Por isso nos ajuda, Deus, a equilibrarmos a nossa vida para honrar e glorificar o teu santo nome. É isso que hoje eu te peço, Deus, e também te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor.